Fala galera, beleza? Iago de volta aqui pra vocês com mais um desafio lá do DIO Bootcamp Santander, certo? E hoje eu vim falar do desafio Banco Digital. Como o professor já fez a implementação lá com os vídeos, né, live e tal, basicamente é aquilo lá. A única coisa que eu adicionei é um menu pra ficar mais legal, né, pro usuário. Então vamos ver aqui o que eu fiz. Bom, as classes aqui, ó, eu implementei igual ele fez lá no vídeo, tá? Com alguns frufrus aqui. Então, por exemplo, coloquei esses sinais de iguais aqui só para dar um layoutzinho ali para a tela, né? Conta corrente, conta poupança, certo? Ah, uma coisa que eu não fiz é interface. Eu não fiz a interface. Eu implementei tudo aqui na classe conta e só estendi aqui usando a herança, tá? Beleza? Aí aqui na conta eu coloquei um toString, aqui da IDE mesmo, não modifiquei, né? Porque caso a gente fosse imprimir a conta, ele já traz aqui o toString e não fica mostrando aquela alocação de memória, né? No cliente fiz a mesma coisa, certo? Aqui no banco, além da lista de conta que ele fez lá no vídeo, eu coloquei uma lista de clientes, porque se eu quiser imprimir só os clientes, ficou mais fácil aqui, certo? Bom, vamos lá, aqui para o nosso main. O que eu fiz aqui inicialmente? Eu abri o scanner aqui do modo estático para que eu conseguisse usar ele em toda a minha classe main aqui, porque vai ter os métodos aqui embaixo, vocês vão entender. Ficou melhor, certo? E aqui eu fiz duas listas, a de cliente e a de conta, porque lá na classe banco, como eu mostrei para vocês, eu fiz, tem esses dois atributos aqui, que são duas listas, né? Uma de conta e uma de cliente, e eu coloquei isso no construtor. Então eu fiz essas duas listas aqui para eu alocar qualquer cliente novo, qualquer conta nova, eu alocar nessas listas aqui e conseguir usar o construtor do banco com elas, né? Então pode ver aqui, ó, coloquei um novo banco com o nome do banco e adicionando essas duas listas. Ou seja, toda conta que eu adicionar nessa lista já vai estar aqui dentro do meu banco, beleza? Aqui eu fiz um bloco aqui de dois clientes só para ter alguma coisa na memória ali, beleza? E aqui de fato começa o nosso programa, tá bom? Então eu comecei implementando um while aqui para ficar em looping infinito esse menu, certo? Então para quem nunca fez ou não sabe fazer, o que eu faço aqui? Enquanto essa variável aqui que eu coloquei o nome de choice, de escolha, for diferente de zero, ele vai ficar rodando esse menu aqui, tranquilo? Então já iniciei ela aqui com -1, beleza? Para ela não parar logo de cara. E depois eu deixo o usuário escolher aqui, ó, choice se next int. Então a entrada do que o usuário der aqui, de acordo com o nosso menu, vai definir se ele vai continuar ou vai parar aqui o loop, beleza? Acho que isso aí é bem tranquilo. Bom, aí aqui no nosso menu eu coloquei esse frufru aqui de novo, só para separar, para ficar legal aqui na nosso terminal. E coloquei as opções aqui. Cada opção dessa aqui é um método que eu fiz aqui mais para baixo, tá bom? Então criar uma conta, imprimir extrato, depositar, sacar, a lista de clientes e a lista de contas, que é onde a gente vai usar essa parte aqui de cima, que eu já falei para vocês. Beleza, aqui eu fiz o switch case, né? É a nossa outra maneira de usar if else, acho que fica mais organizado assim quando a gente está usando o menu. E ele está fazendo a chamada dos métodos, certo? E aqui eu coloquei uma gracinha também, quando ele digitasse zero, que seria aproveitando aqui a variável choice, ele ia encerrar o loop e ia imprimir essa mensagem aqui na tela. Então desligando o sistema para dar uma impressão de power off aí, vamos dizer assim. Bom, beleza, o que o método criar conta faz? Primeiro eu peço para ele digitar o nome e o telefone, que é os construtores aqui do nosso cliente. Então eu venho aqui, instancio um novo cliente, certo? Com esse nome e esse telefone e adiciono ele naquela lista que a gente definiu aqui em cima, beleza? Então, aqui ó, instancio um novo cliente, lista cliente, ainda dentro do método criar conta, tá? Aqui eu coloco uma conta, mas eu não instancio ela, por quê? Porque se eu instanciar ela aqui dentro, já direto criando ela, ele vai ficar só para esse escopo aqui do if, e não foi isso que eu quero. E não é isso que a gente quer, né, aliás. Então eu coloco ela aqui fora e para eu instanciar ela aqui dentro. Então vamos lá, vocês vão entender aqui melhor. Eu pergunto para o usuário, conta corrente ou conta poupança? Certo? E aqui eu deixo uma variável para ele inserir a opção dele. Se ele colocar C, que é corrente, eu instancio essa conta aqui com uma conta corrente. Lembra lá do polimorfismo que o professor falou? Se ele colocar P, eu coloco conta poupança. Se ele não colocar nenhuma das duas, eu estou lançando uma runtime exception aqui. Eu não fiz exceção minha, né? Não personalizei a exceção nem nada. Eu já coloquei aqui no runtime só para ficar mais prático, né? Como o objetivo aqui é treinar programação orientada a objeto,
deixei o programa bem robusto assim, não. Então só lancei uma exceção aqui, tranquilo, certo? Então vamos lá, depois de definido o tipo de conta, aí eu adicionei essa conta aqui, certo? Como a gente estaciona ela aqui dentro, eu adicionei ela naquela lista de contas lá em cima, que ela vai entrar pro nosso banco, né? E aqui eu fiz uma gracinha, perguntei se ele queria realizar um depósito inicial ali, se sim ou se não. Aqui, deixa eu até mudar, eu esqueci de colocar um parênteses. E aí eu dou a opção para ele entrar com a opção dele, né, sim ou não. E aí, se sim, qual o valor do depósito? E aí eu pego aqui e uso o nosso método depositar, que vocês vão entender ele na frente. Assim que ele deposita, eu já imprimo um extrato, que é aquele método que a gente definiu lá junto com o professor, lembra? Então, aí se ele colocar não, caso não, eu só sigo o programa. Eu coloquei aqui nos dois casos conta criada com sucesso, e se ele digitar alguma opção diferente disso, vai dar uma runtime exception, certo? Bom, beleza. O nosso segundo método que a gente tem aqui, ó, é o imprimir extrato. Imprimir extrato basicamente é só puxar aquele método que ele falou. Mas como é que eu vou fazer isso? Qual conta que eu quero imprimir extrato? Então eu pergunto aqui para o usuário. Digite o nome do cliente. Então eu estou imprimindo aqui pelo nome. Vamos lembrar que é bem básico, é só para a gente treinar programação orientada a objeto. Então aqui não vai ter senha, não vai ter nada, tá? É basicamente como se eu fosse um gerente de banco ali e tenho acesso a tudo. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer para imprimir só o extrato daquela pessoa que eu quero? Então eu pergunto aqui para ele, eu vou imprimir pelo nome. Aqui eu faço um last for each, certo? Percorrendo a conta. E aqui, ó, na minha lista de contas, lembra lá em cima que a gente definiu a lista? Então, como a gente adicionou essa conta nova naquela lista, eu vou percorrer essa lista. Então eu coloco aqui, ó, se essa conta aqui que a gente coloca a conta genérica, né, no for each, você pega o cliente e pega o nome do cliente, tá vendo? Get cliente, get nome. Ou seja, pegando o nome desse cliente desta conta. E eu coloquei um equals ignoral case para a gente comparar string, né? Então, esse name aqui que a gente colocou aqui em cima, ele vai comparar se é igual em algum item dessa lista, algum cliente dessa lista. Se for igual, a gente imprime o extrato, entendeu? Ou seja, quando você inserir o nome do, sei lá, do João, por exemplo, ele vai rodar toda aquela lista de clientes, certo? Vai ver assim, tem algum João? Aí quando ele achar o João, ele vai imprimir o extrato daquele João e retorna, certo? Se eu não colocar o retorno aqui, o for fica rodando, mesmo depois dele ter achado o João já. Tá? Não vai ter problema nenhum nesse caso aqui, que é um sistema bem simples, mas por semântica que a gente já coloca, certo? O próximo da nossa lista é o depositar. O depositar a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no primeiro extrato, certo? Porém a gente tem que passar um double, né? Lembra lá quando a gente na conta, quando o professor falou, para a gente fazer um depósito a gente tem que passar um valor double, tanto para o depósito quanto para o saque. Então a gente tem que perguntar aqui pro usuário. Então eu pergunto o nome de quem ele quer depositar e eu pergunto o valor, qual o valor que ele quer. A gente faz o mesmo, percorre aqui o mesmo e eu uso o método depositar, que a gente está puxando lá da conta, né, da classe da conta, certo? Aqui eu coloquei uma gracinha, depósito realizado e imprimo o extrato do cliente. Beleza, seguindo aqui, o sacar, eu usei a mesma coisa do depositar, exatamente a mesma coisa, só mudei aqui as palavras e o método que é o saque, né? Que a gente já tinha definido lá na classe conta, tá bom? E aqui eu coloquei aqui duas coisas a mais, porque ficou mais fácil, né? Quando a gente definiu aquelas listas lá em cima e definiu o nosso banco, é isso que ficou babinha, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, get clientes e get contas, ele tá puxando o toString lá que a gente definiu lá nas classes cliente e na classe conta. Então vem aqui, ó, listar clientes, pega o nosso banco digital que a gente definiu aqui em cima, voltando aqui para vocês, ó, o banco digital, acesso ele e mando imprimir as listas que estão lá dentro dele. No caso, essas duas aqui. E aí encerra o nosso programa, certo? Então a gente tem aqui o menuzinho, eu vou testar aqui para vocês verem. Só carregando aqui. Bom, carregou nosso terminal. Então vamos lá. Lembra que aqui em cima eu coloquei esses dois clientes aqui, ó, João e Maria, só pra a gente ter alguma coisa na memória? Eu vou trabalhar com eles, tá? Depois eu crio uma conta para vocês terem de exemplo. Então vamos lá, eu quero a lista de clientes. Digita a opção 5, certo? Então ele vai me trazer aqui, ó. Cliente João, telefone tal, cliente Maria, telefone tal. Eu não formatei esse toString aqui porque pra gente ganhar uma produtividade aqui, beleza? Então vamos lá, agora vamos listar as contas. 6, certo? Então ele só conta número 1,
cliente tal. Eu não coloquei a agência aqui porque a agência é a mesma, como é digital, igual o professor falou lá, é tudo 01. Então eu não quis colocar, tá bom? Então ele traz a conta aqui, com o número da conta, o cliente e o telefone. Essa informação que a gente já tinha no cliente aqui, certo? Então vamos fazer um saque aqui. Um saque não, que a gente tá com 0, né? Eu não coloquei nenhum valor para eles inicial. Então vamos depositar aqui pro João. Então eu vou colocar a opção 3. Digite o nome do cliente. Aqui eu posso colocar João minúsculo, João maiúsculo, não importa. E como eu coloquei o equals ignorar o case, ele vai fazer essa validação para mim. Certo? Então, João, qual que é o valor? Vou colocar R$ 1.500 aqui pro João. Certo? Aí ele vai imprimir aqui o extrato da conta do João. Aqui, ó, conta poupança. Se fosse da Maria, ia ser conta corrente, assim como a gente definiu aqui em cima. Tá bom? Então ele já traz aqui, ó, depósito realizado e traz já o extrato com o valor atualizado. Beleza? Agora vamos sacar. Digite o nome do cliente. Vamos sacar do João de novo, porque a Maria não tem saldo. O valor do saque, R$ 500. Ou seja, ele tem que ficar com R$ 1.000. Olha lá, ó. Saque realizado e ele já traz aqui o extrato. Beleza? Agora vamos criar uma conta para mim? Então, criar conta. É o número 1. Digite seu nome. Vou colocar Iago. Telefone 11 99 9999. São Paulo. Conta poupança, conta corrente. Vamos criar uma conta poupança aqui. Certo? Deseja realizar um depósito? Sim, quero realizar. Qual o valor do depósito? Ah, eu quero R$ 5.000 para mim. Beleza. Aqui, ó. Extrato conta poupança, tal, conta criada com sucesso. Tranquilo? Aqui, ó, só a gracinha que eu falei pra vocês lá. Colocar o 0 aqui, ele vai aparecer o desligando e vai encerrar o programa. Ó, 0, desligando o sistema e acabou. Certo? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar aí, deixa nos comentários. Dá um alô aí no LinkedIn, no GitHub. Eu vou deixar o link desse repositório nos comentários, tá bom? Primeiro comentário aí. E até a próxima. Valeu!